É muito bom lembrar um fato que é ignorado por praticamente todo mundo e que aqueles que sabem gostam de varrer para baixo do tapete. O racismo é um filho da mentalidade científica moderna. Ele é um filho da ciência moderna. O racismo não é filho da religião, não é filho das tradições culturais judaico-cristãs, tá certo? O racismo é totalmente desconhecido até o advento da ciência moderna. Isso aí é uma coisa que está muito bem demonstrada no melhor livro que existe a respeito, que é History of the Race Idea, de Eric Wegener. Na verdade, é o único livro que trata desse assunto precisamente sobre esse aspecto. Da onde surgiu a ideia de raça? É muito fácil você perceber que não pode existir racismo se não existe a ideia de identidade racial. E que a ideia de identidade racial não podia existir antes que o conceito biológico de raça aplicado ao ser humano existisse. E isso só aconteceu no século XVIII, com os biólogos modernos, tá certo? Que, tratando o ser humano apenas como uma espécie animal, tá certo? Então, delinearam o conceito atual de raça. Antes disso, você pode haver briga entre comunidades, mas jamais definida racialmente. Não é isso? Então, por exemplo, você vai ver que a Igreja Católica, desde o início, ela teve bispos, cardeais negros, africanos, sempre teve santo africano. O problema da raça nem entrava em cogitação, por quê? Porque não havia a noção, vamos dizer, de raça no sentido atual. Tá certo? Havia a noção, vamos dizer, de nações, mas nação entender mais como comunidade religiosa. E é por isso que, se você procurar toda a doutrina católica, todas as sentenças dos papas, as decisões dos concílios, as obras dos doutores da igreja, você não vai ver nem de longe, você não vai ver a menor insinuação de que haja uma superioridade dos brancos sobre os negros. Isso aí surge com a ciência moderna. Então, o pessoal defensor da mentalidade científica fica, sabe, arrotando bons sentimentos e querendo fazer de conta que o racismo é incompatível com a ciência. Não, senhor, o racismo foi inventado por vocês. Tá? Foi inventado pela ciência moderna. Eu não tenho grande respeito pela ciência moderna, não. Eu já estudei bastante a história dela para perceber que ciência e biologia é uma coisa indiscernível. Tá vendo? Agora, eu digo, você não encontrará essas frases como essa do seu James Watson, né, em nenhum livro da doutrina cristã. Mas você as encontrará nas obras dos grandes ídolos do movimento progressista, revolucionário e cientificista moderno, como, por exemplo, Voltaire, Karl Marx e Charles Darwin. É isso? Então, esses são ídolos intocáveis, especialmente Charles Darwin. Mas o James Watson, se fala esse negócio, todo mundo cai de pau. Ora, o que James Watson disse é praticamente uma transcrição de uma frase de Charles Darwin, que eu vou citar depois no meu artigo. Porque Darwin diz o seguinte: ele diz que todas, vamos dizer, numa tribo de índios, os caras que são incapazes, que têm QI mais baixo, os mais burrinhos, mais fracos, são abandonados e morrem. Ao passo que as nossas políticas sociais protegem os incapazes, então os incapazes se multiplicam, e que isso é contra a evolução, e que isso é um absurdo. O que o Watson está dizendo é quase uma transcrição do que está no livro do Charles Darwin. Então é o seguinte, os caras fazem de conta que a ciência está acima de todas as questões, tá certo? E a ciência é intocável, que o James Watson está sendo, vamos dizer, infiel à mentalidade da ciência. Eu digo, não, ele está sendo fiel, e ele não presta por isso mesmo. Você está entendendo? Porque ele não presta e Charles Darwin também não presta. Mais ainda, Charles Darwin não apenas disse isso, é exatamente isso com relação às políticas sociais, mas ele era favorável à destruição de raças inteiras. Ele achava que era um processo evolutivo normal, que no processo da evolução, as raças superiores têm que liquidar as raças inferiores. Isso está escrito no livro A Ascendência do Homem, com todas as letras. Agora, se essa comunidade científica, a merda dessa comunidade científica inteirinha, pode paparicar Charles Darwin e dizer que é intocável, é um santo, etc., etc., então, não sejam hipócritas. Então, não façam de conta que vocês não gostam do que o James Watson diz, porque vocês gostam sim, vocês só não gostam de dizer em público. Porque em público vocês gostam no James Watson. Depois vocês vão ler lá o Charles Darwin com o meu prazer de um moleque que lê Playboy no banheiro.
Você está entendendo? É isso que vocês fazem. Tá certo? Então, a ciência moderna, um dia eu vou explicar isso melhor, que no programa não dá tempo, eu já dei inúmeras aulas sobre isso. A ciência moderna nasceu tão entremesclada a ideias ocultistas, místicas e a preconceito ideológico, que tinha uma coisa inseparável da outra. A ideia de que existe um conhecimento puramente científico, tá certo? Inacessível a essa influência ideológica, não tem não, porque para você se livrar desse ranço ideológico, precisa uma coisa que a ciência não lhe fornece, que é uma coisa da autoconsciência crítica. Você precisa ter a noção dos seus pecados, você precisa ter o exame de consciência. Isso aí não tem ciência que ensina a fazer. Você está entendendo? Então, o que eles fazem? Eles apagam a consciência e põem no lugar da consciência um fetiche chamado ciência. E daí mentem pra caramba. Essa mesma coisa da liquidação das raças inferiores, Karl Marx diz a mesma coisa. Karl Marx acha também muito natural que as raças superiores acabem com as raças inferiores. Tá certo? E Karl Marx não era só racista doutrinariamente, era racista pessoalmente. Ele tinha preconceito até contra o genro dele, porque o genro dele era preto, mulato. Tá certo? E ele vivia falando mal do cara por ser preto, mulato. Negro pernóstico. Tá certo? Que nem eu conhecia uns tipos antigamente. Em São Paulo tinha uns caras assim de família antiga, né, descendente de senhor escravo, que ainda falava assim, negro pernóstico. Né? O Karl Marx falava igualzinho, porra. Agora, por que Karl Marx pode, Charles Darwin pode e o James Watson não pode? Se o James Watson não presta, eles também não prestam. Que é exatamente o que eu acho. Veja, por exemplo, leia este livro, Les Négriers en Terre d'Islam, Os Negreiros nas Terras do Islã, de Jacques Heers, tá certo? Que foi professor de História da Sorbonne e publicou vários livros a respeito das cruzadas e da escravidão. Esse livro foi publicado em 2003, 10 anos depois da morte de Alberto Rani, que não sabia de nada. Né? Quer dizer, já entrou no senso comum a ideia de que os negros africanos foram vítimas inermes dos europeus e de que os europeus, os brancos de modo geral, estão em dívida com eles. Ora, dívida por dívida, vejam o seguinte. Os muçulmanos, entre os quais havia uma quantidade enorme de negros africanos, eles invadiram a Europa e começaram a fazer escravos lá pelo menos 8 séculos antes de que os europeus se metessem na África. E a totalidade do tráfico de escravos da Europa para o mundo muçulmano é imensa. Quer dizer, não chega assim, vamos dizer, calcular por baixo, algo entre 3 e 5 milhões de pessoas. Existem várias fontes para o estudo disso, e uma delas que eu recomendo é o livro do Paul Bepler, B-A-E-P-L-E-R, que se chama White Slaves, African Masters. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, por muçulmanos, inclusive negros, é muito. Este é um assunto que, como esteve proibido durante muito tempo, só agora começou a aparecer nos estudos universitários. Então ninguém quer tocar no assunto. Mas, na verdade, a escravização dos europeus por muçulmanos, inclusive negros, é muito anterior à chegada dos europeus no mundo africano. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, o tipo de campanha, o tipo de movimento político que vive de uma falsificação histórica deste tamanho, vive da ocultação de 8 séculos de história, é em si mesmo um crime. Então, essa argumentação toda dessa gente não tem nem que ser ouvida, isso é uma coisa absolutamente desprezível. E quem quer dizer que qualquer indivíduo de origem europeia que seja acossado por esta cobrança, tem que responder, olha, vai enganar sua mãe, sua avó, sua tia, eu não lhe devo nada, eu não escravizei ninguém, meus antepassados foram escravizados por vocês muito antes, tá certo? E se depois outro fez a mesma coisa com você, fala, bom, então deu 0-0. Também este aqui, né? Paul Bepler, Bepler é B-A-E-P-L-E-R, White Slaves, African Masters, narrativas de escravos brancos na África. Né? Olivier Pétré-Grenouillot, Traite négrière, Tráficos Negreiros, também um livro recente, tá certo? Que atualiza você com o que estava acontecendo no Islã. Serge Billet, autor africano, Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Faz favor de ler isso e depois vem me encher o saco, tá? Aqui, Bernard Lugan é o maior historiador da história africana, um historiador ocidental da história africana. Tem 2 livros importantíssimos aqui que dão para você uma ideia do tamanho do tráfico
tá certo, muçulmano, que chegou a escravizar 17 milhões de africanos. 3 vezes mais do que veio para o Ocidente. 17 milhões. A maior parte deles foram castrados. Os homens foram 90% foram castrados, coisa que não aconteceu no Brasil. Também este livro do próprio Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique. Tem aqui uma infinidade de dados, tá certo, para tapar sua boca e você nunca mais vir encher o meu saco. Tá certo? Olha aqui, Ronald Siegel. Islam's Black Slaves. The Other Black Diaspora. Ronald Siegel. Esse livro importantíssimo do autor africano Tidiane Ndiaye. N''D''I''A''Y''E. Le Génocide Voilé. O genocídio velado. Quer dizer, o genocídio praticado pelos escravizadores muçulmanos contra os escravos negros ao longo de 13 séculos. Né? E o cara vem dizer que não foi nada, que o principal foi no Ocidente, que nós aqui somos escravizadores. A grande diferença entre o Ocidente e o mundo islâmico, e o mundo africano inteiro, é que aqui houve movimento abolicionista. Desde o século XVIII começou. E lá nunca teve nada. Ninguém pregou a abolição, por quê? Porque no Islã, o Corão assegura o direito de ter escravos. Então ninguém vai abrir a boca contra o Corão. Então nunca houve movimento abolicionista lá. O movimento abolicionista foi inventado por nós, europeus, cristãos, fascistas, nazistas, racistas, filhos da puta. Agora, para ver como é que a vida é boa nesses lugares, ainda aqui, lê esse livro. Mende Nazer, Slave, My True Story. A história de uma escrava que fugiu de país muçulmano, tá certo? E foi procurar abrigo na Inglaterra. Lugar cheio de nazista, fascista, filha da puta. Né? Também, ó, esse aqui. White Gold. Gilles Milton. White Gold. A história extraordinária de Thomas Pellow e do 1 milhão de escravos brancos no Islã. Quer dizer, 1 milhão está abrangido nessa história, não quer dizer que foi só 1 milhão. De escravos africanos foram 17 milhões. Tem mais aqui 1 milhão de brancos. E esse aqui. Murray Gordon. Slavery in the Arab World. Então, tudo isso, meu filho, é pesquisa histórica realizada nos últimos 20 anos e não chega no Brasil. Isso não é para quem só lê português, tá certo? Para monoglota metido como você. Essa semana aconteceu 2 negócios incríveis aqui. O primeiro é que apareceu um professor, ex-professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. Apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também diga para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora a pregação de genocídio se tornou, vamos dizer, um direito, né? Muito bem. Mas, se esse tipo de falsificação fosse somente com relação ao passado, tudo bem. Mas vejam o que aconteceu também nesta mesma semana. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, havia lá uma discussão que pretendia emitir uma resolução exigindo do governo muçulmano do Sudão a investigação e a punição dos envolvidos no mais vasto genocídio da atualidade, que é a limpeza étnica promovida pelas milícias muçulmanas com as populações não árabes da região de Darfur, no oeste do país. Parece que o negócio lá já chegou a 200 mil mortos e 2,5 milhões de refugiados. Muito bem, então queria fazer uma declaração exigindo do governo a investigação e punição desses crimes hediondos. A resolução deixou de ser aprovada por 2 votos. E houve 4 abstenções. Uma delas vinha de quem? Do Brasil. Ou seja, o Brasil não acha importante investigar o genocídio e punir o genocídio, né? E ele preferiu, vamos dizer, se alinhar com os países que ficaram contra ou se abstiveram, como a Arábia Saudita, China, Cuba, Paquistão.